Olá, aqui é o professor Gerson. Nós vamos falar hoje sobre sistemas não lineares. Nós já falamos sobre sistemas lineares. O que são sistemas lineares? São sistemas cujas equações, por exemplo, no R2, formam retas. O ponto de intersecção entre essas retas me dá a minha solução do sistema. Ou no R3, no ambiente tridimensional, eu teria planos. O ponto de intersecção entre esses planos, formado por cada equação, me daria a solução do sistema. Ou no Rn teria hiperplanos, aí, ponto de intersecção de hiperplanos me daria a solução do sistema, assim por diante. Nos sistemas não lineares, mesmo que eu esteja no R2, por exemplo, ao invés de retas, eu posso ter qualquer tipo de figura, formando esses sistemas, representada por essas equações. Então, essa primeira equação aqui, uma equação, por exemplo, que representa o quê? Uma circunferência aqui. Essa outra equação representa aqui uma hipérbole aqui, né? Nós vemos aqui os pontos de intersecção entre essa circunferência e essa hipérbole aqui são 4 pontos, então eu teria 4 soluções para esse sistema não linear. Outro exemplo aqui, não tenho nenhum ponto de intersecção entre essas parábolas aqui, então eu não teria solução para esse sistema. Então, são sistemas não lineares. Para os sistemas não lineares, nós vamos usar o método de Newton, também chamado de método Newton-Raphson. Então, há exemplos do que nós fizemos com equações. Veja, por exemplo, achar x tal que x vezes z na x mais c na x ao quadrado mais ou igual a zero. Isso aqui é uma equação. Essa equação nós resolvíamos lá com o método Newton-Raphson que nós vimos na aula 4, onde nós temos um método iterativo aqui. Agora, para nossos sistemas não lineares, nós temos a mesma ideia do método de Newton, é o mesmo método de Newton visto lá no capítulo, na aula 4, aliás, tá? Para equações, só que o que muda é a dimensão do problema. Ao invés de eu ter uma solução, valor de x, eu tenho um vetor soluções agora. E ao invés de eu ter uma equação, que pode ser linear ou pode não ser linear também, pode ser qualquer tipo de equação, eu tenho um sistema. Por exemplo, aqui é um sistema formado por 4 equações não lineares, que não linear, o logaritmo neperiano, uma variável vezes a outra, já é um exemplo de não linearidade. Aqui parece linear, expoente 1, mas tem uma variável multiplicada por outra, já é uma equação não linear. Aqui tem seno, aqui e elevado a alguma coisa. São equações não lineares. Então, o problema é o mesmo que lá no método de Newton, lá visto na aula 4, só que em dimensões diferentes. Agora, eu tenho, em vez de um valor x, eu tenho uma matriz, um vetor aqui, que estou representando por x maiúsculo agora. Certo? Então, exemplos gráficos desses sistemas aqui, não lineares. Então, método Newton para sistemas não lineares. Nós vamos resolver um sistema dado por várias funções, todas iguais a zero. Exemplo, aqui eu tenho uma função, passo tudo para o lado esquerdo igualando a zero. Então, considerando isso, eu chamo de f maiúsculo de x, é o conjunto dessas funções. E x maiúsculo aqui é a solução. Então, esse sistema, essa solução aqui, quando que eu tenho a solução numa função? Quando o valor da função é zero. Igual a zero e acho o valor da função. Agora estou igualando esse sistema aqui a zero. Então, esse meu x aqui vai ser minha solução dessa função. Vocês lembram lá de série de Taylor? Vocês já devem ter visto lá no cálculo, uma expansão de série de Taylor. Eu não achei nenhuma aqui, mas isso é facilmente, se digita aqui, série de Taylor, por exemplo. Série de Taylor. Aqui da internet, que é daqui mesmo, do Wikipedia aqui mesmo. Então, tem aqui minha série de Taylor. Vamos lá. Ó, expansão no polinômio aí. Então, o valor ponto A da função, mais a sua derivada, x menos o
ponto A elevado a 1 sobre 1 fatorial, a derivada segunda elevado a 2, 2 fatorial, derivada terceira elevado a 3, 3 fatorial e assim por diante. De forma geral, essa aqui. Então, vejam que aqui eu desenvolvi eu expandi o meu sistema aqui em termos da série de Taylor. Aqui. Se eu olhar aqui, comparar aqui com esse lado esquerdo aqui da minha tela, aqui, eu tenho o valor de xk, que é o valor atual da função, a solução atual, solução na iteração k, mais a f' de xk, então f do valor aqui, x menos o xk, que é a minha... Veja que o xk está no lugar do a, certo? F' de xk. X menos xk é elevado a 1 sobre 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Mas eu desenvolvi somente até aqui. Por que não fui desenvolvendo mais para derivadas? Porque isso aqui, você sabe, para a série de Taylor, quanto mais termos eu utilizar, mais eu aproximo o valor da função, do polinômio. Só que aqui, eu posso parar já na primeira derivada aqui, porque esse restante eu chamo tudo de erro. E esse erro, à medida que eu pego o método iterativo, ele vai reduzindo. Então, é só pegar esse primeiro termo e ir fazendo n vezes, até que esse erro vai diminuindo. Então, por isso que a série para aqui. Voltando aqui ao nosso material, então, expandindo a série de Taylor. Então, esquecendo esse erro aqui, que seria todos os termos aqui para frente da série Taylor, esquecendo não, deixando de lado, digamos, por enquanto, esse valor da função seria aproximadamente o que sobrou aqui sem o ex, sem esse erro aqui. Essa parte aqui. E achando o seu zero para a expressão linear, ou seja, o valor da função, ou do sistema de funções ali, né, de equações não lineares, será dado quando f de x igual a zero. Eu tenho o valor da função. Então, substituindo por f de x igual a zero, vai ficar f de xk mais f' de xk vezes x menos xk igual a zero. Tem essa expressão aqui. Só que esse f' é a derivada. Se é de uma função, é derivada, mas eu tenho a derivada de um sistema, eu não tenho somente uma derivada, eu tenho algo que eu chamo de matriz jacobiana. Então, esse f' de x eu chamo de jacobiano de x. E esse jacobiano é formado pela matriz de derivadas parciais, de quantas funções eu tiver, em quantas variáveis eu tiver. Então, nesse caso aqui, o meu jacobiano, tá, vai substituir aqui o f' de x. Assim como f' de x igual a jacobiano de x, temos a expressão reescrita aqui. Então, eu posso colocar aqui f de xk mais, em vez de f' de xk, eu tenho jacobiano de xk. O jacobiano já é derivado aqui, tá? Então, por isso não coloca j' aqui. Porque o jacobiano já é a matriz de derivadas parciais. Vezes x menos xk igual a zero. Como a gente quer achar o vetor x, que é a solução, vou isolar o x na equação. Então, isolando o x na equação, como é que vai ficar? Vai passar esse f de xk para o outro lado, lá. Então, vai passar, enfim, vai passar o jacobiano, ele está multiplicando. Então, f de xk passa negativo. E o jacobiano aqui, ele passa dividindo para o outro lado, tá? Só que não existe divisão de matrizes, então eu passo multiplicando pela inversa. Então, isso aqui passando para o outro lado vai ficar multiplicando pela inversa, esse f aqui vai ficar negativo, por isso vem esse sinal de menos aqui, e vai ficar só x menos xk para o lado esquerdo, manda o menos xk para o outro lado, vai ficar xk. Pega essa expressão aqui e isole para você ver, isole o x para ver como fica. E lembre que ao invés de passar o jxk, que é um termo só, esse jxk, ao invés de passar dividindo, passe ele como inverso aqui, do outro lado. Tá? Então, considerando que x, qual que é a minha solução atual sempre? Sempre a solução do próximo passo aqui, da próxima iteração. Quanto maior a iteração, menos erro eu tenho. Então, x igual a xk mais 1 seja o novo zero. Solução atualizada temos
xk mais 1 é igual a xk menos, então eu troco o x por xk mais 1 e o xk aqui, o x vai ser a minha solução atual, que é a equação de iteração. Então a sequência x0, x1, x2 vai se aproximando da solução que eu quero. Então isso aqui eu desenvolvi passo a passo no quadro com vocês, mas aí não está no nosso material, não está na nossa apostila, eu desenvolvi exclusivamente para essa aula aqui. Coloquei no material, fiz o material passo a passo. Mas isso aqui eu estou demonstrando de onde que saiu, porque eu disse quando nós estudamos aquela nossa aula 4 aqui, que eu ia dizer de onde saiu isso aqui. E vejam que isso aqui, nessa aula 4, o nosso método de Newton, é a mesma coisa aqui, porque veja aqui, tem o xn mais 1, aqui é xk mais 1, é a iteração aqui. Xn, que é xk, f de xn, que está aqui, f de xk, dividido por f' de xn. Então, dividido por esse f' é a derivada, só que em vez de dividir, eu passo multiplicando pela inversa. Está na menos 1, mas a coisa que tivesse no denominador. Então, é a mesma coisa. É o método, demonstrando isso aqui, eu estou demonstrando lá da aula 4, já o método Newton-Raphson, para vocês. Tá? Então, o que nós vamos usar é isso aqui pronto já. Essa equação de iteração pronta. Então, exemplo, resolver o sistema não linear. Esse exemplo que estava na nossa apostila lá. Então, é um sistema, duas variáveis, duas equações. Eu vou ter a derivada da função 1 em relação a x1, da função 1 em relação à variável x2, da função 2 em relação a x1, da função 2 em relação a x2. As derivadas aqui, parciais, e um resumo aqui. Mas aqui estava bastante resumido, porque eu ia passar para vocês, logicamente. Então, eu fiz aqui um mais passo a passo, aqui, um exercício resolvido 1. E esse exercício resolvido 1, que eu peguei aqui para vocês, seria o primeiro daquela lista que tem lá para baixo. Lá. Então, tem uma lista aqui, que é retirada do livro de cálculo numérico. Então, esse primeiro exercício aqui que estou resolvendo aqui com vocês. Então, em vez de eu chamar o sistema x e y, eu chamo x1, x2, a gente usa assim no cálculo numérico, porque eu posso ter milhares de variáveis, às vezes, num sistema. Então, é um sistema não linear, sim, porque o x elevado ao quadrado, aqui o x2 elevado ao quadrado também, igual a 2. Aqui tem o e na x1. O x1 está lá no expoente, tá? Então, uma função aqui exponencial, e é básica, x2 elevado ao cubo, aqui igual a 2. Então, primeira coisa, nós temos que mandar tudo para o lado esquerdo, igualando a zero. Então, tem a minha função 1, que é essa primeira aqui, função 2, que é essa segunda função aqui. Aí, cálculo jacobiano, você vai fazer somente uma vez isso aí, antes da primeira iteração. Então, jacobiano da função, tá? Jacobiano da função x igual jx, tá? Posso tirar isso aqui, deixa essa jx aqui. Então, vai ficar derivada da função 1 em relação a x1. Pego essa função 1 e derivo em relação a x1, vai ficar 2x1. Aqui, como eu não tenho x1, aqui vai dar 0, derivada parcial 0. Então, fica 2x1. Derivada da função 1 em relação a x2. Aqui não tenho o termo x2, dá 0, minha derivada parcial, que dá 2x2, que é constante, derivada nula. Derivada da função 2 em relação à variável x1. Derivada de e na u vezes u'. Então, fica e na x1 menos 1, vezes a derivada da que está aqui em cima. A derivada de 1x1 é 1. Então, vezes 1, então acaba ficando e na x1 menos 1. Tá? Lembra da regra da cadeia aqui para derivadas. Então, a derivada da função 2 em relação a x2 vai ficar... Aqui eu não tenho termo x2, aqui eu tenho termo x2, fica 3x2 ao quadrado. Então, eu tenho minha função, minha matriz jacobiana aqui. Isso aqui eu vou fazer uma vez só. Eu parto de uma solução inicial, geralmente se faz o gráfico aqui das duas equações para se ter uma ideia de onde mais ou menos essas funções estão cortando o eixo x e y. Por exemplo, partindo de uma solução inicial x aqui e tal, x1, x', tá? Então, eu tenho a solução inicial. x1, x2, seria as coordenadas de x e y. Geralmente é dada a solução inicial, x0. Então, esse aqui é o cálculo principal, que eu tenho aquela função de iteração que eu fiz toda essa demonstração de onde ela saiu. Mas eu vou usar ela prontinha sempre aqui.
que eu preciso? O k igual a zero. Sempre começa a iteração, k igual a zero, em todos os métodos. Então, vai ser xk mais 1, isso aqui é pronto, tá? Isso aqui é pronto, função iteração, pronto. Sempre vai ser assim. Então, o k vale zero, vai ficar x1, só substituindo x0, menos jacobiano inverso de x0, vezes f de x0. Então, x0 é a minha solução inicial, menos jacobiano inverso de x0. Opa, então eu tenho que pegar esse jacobiano que está aqui em cima, ó, que está aqui, e substituir no lugar de x1 e x2, substituir minha solução inicial. O que eu fiz aqui, ó, passo a passo. Então, ficou 2 vezes 1,2, 2 vezes 1,7, x2 assim por diante. Então, jacobiano de x0 deu isso aqui. Calculando a inversa dessa matriz. Pego essa matriz. Como que calcula a inversa? Vocês já sabem calcular a inversa de matrizes. Eu fiz aqui usando o software, usando o Octave, aí, tá? Pode ser o Scilab, se quiser, MATLAB. Joga essa matriz lá no Octave e pede inversa. Inv da matriz. Deu essa inversa aqui. Estou usando tudo com 4 casas depois da vírgula, tá? 4 casas decimais. Essa aqui já é a inversa da matriz jacobiano no ponto x0, tá? Não é jacobiano vezes x0. Isso aqui é uma coisa só. A inversa da matriz jacobiana no ponto x0. Então, substitui o x0 na matriz jacobiana aqui e calculei a inversa. Tudo isso aqui, ele vem para cá, essa matriz que está aparecendo aqui. Então, são cálculos adicionais. F de x0 é jogar o valor x0 lá na função. Em cima, em cada uma das funções aqui. Então, jogo lá, em cima das funções. Fiz aqui o passo a passo também, nós temos as funções aqui. Então, vai me gerar isso aqui. Vai gerar esse f de x0. Substituo aqui. Fazendo essas continhas aqui, multiplico primeiro, tenho uma matriz 2 por 2 por uma 2 por 1, vai dar uma 2 por 1. Fazendo a 2 por 1 menos 2 por 1 dá 2 por 1, dá a solução x1. Tem a solução atualizada. Essa aqui, agora eu vou fazer tudo a mesma coisa, mais uma nova iteração. Só que eu posso calcular o erro, sempre xk mais 1 menos xk, menor que a precisão lá que eu estipulei no começo. Vamos ver. Então, x1 que eu obtive, 0,83, 1,27, menos a solução inicial que foi dada lá. Fazendo isso aqui, tem que dar menor que 0,01. 0,01 nos dois. Aqui é menor, deixei menor igual, mas pode usar menor aqui. Menor para todos os termos. Não deu, então vai para a próxima iteração. Parte da solução inicial é essa solução aqui, x1. Então, essa aqui vai ser a solução que eu chamo agora de solução corrente. Não é inicial, mas é corrente. Tá? Então, minha função iteração é a mesma lá, função iteração desse método de Newton-Raphson. Então, substituindo k por 1, vai ficar x2, tal, atualizou, função iteração. O x1 vai ser o x2 aqui, tá? x2 vai ser o x1, que é o 0,83 e 1,27, menos o jacobiano aqui, que eu tive que calcular aqui. Agora, pego esses valores aqui, 0,83 e 1,27, substituo lá na função jacobiano, lá em cima. Ela está repetida aqui. Aliás, está já com os valores aqui. Substituo lá em cima, vou ter o novo jacobiano aqui. Novo jacobiano. Calcula a inversa desse jacobiano aqui, use software para isso, obtive isso aqui. Essa matriz aqui inversa do jacobiano já coloco aqui, vezes a função aqui, o valor da função aqui, nesse ponto aqui. Esse ponto 0,83 e 1,27. Jogo 0,83 e 1,27 lá na função, lá em cima, né? Cada uma das funções. Obtenho, está aqui calculado, né? Obtenho 0,31, 0,917. Jogo aqui, tudo arredondei com 4 casas, tá? A próxima casa seria 0 aqui, ficou 0,917. Então, fazendo essas continhas aqui, eu também usei software aí, o Octave, fazer essas contas com matriz e obtive o x2. Faço o x2 menos o x1 agora, que é a minha precisão. Opa, melhorou a minha precisão aqui, tá 0,13 e 0,21, quanto que tinha dado aqui? 0,36 e 0,42. Então, o erro está reduzindo, está convergindo. E aí eu vou continuar, faço a mesma coisa, parto dessa solução x2 aqui. Então, com 4 iterações, vocês vão conseguir resolver. Vejam que é trabalhoso, eu não fiz mais à mão a iteração 3 e a iteração 4, porque é a mesma ideia.
Gente, algumas considerações aqui, ó. Você vai calcular aqui o jacobiano das funções uma vez só. Mas aqui você sempre atualiza o jacobiano, coloca a solução inicial e calcula a inversa. Imagine um método que tivesse aí 100 iterações. Você vai calcular a inversa 100 vezes. Se fosse uma matriz aí 30 por 30, por exemplo. Isso computacionalmente é caro, ficar calculando a inversa cada vez, porque pode gerar erro numérico, porque calcular a inversa dá muita operação de adição e multiplicação algébrica. Então, pode gerar erro numérico. Erro foi nosso numérico, foi nosso primeiro capítulo. Volto lá e dá uma estudada, qualquer tipo de dúvida. Então, existem métodos que você atualiza a inversa aqui, por exemplo, faz 10 iterações e calcula a inversa, e trabalha com essa inversa fixa, faz mais iterações. Ele demora mais para convergir, mas compensa computacionalmente. Esses métodos que não atualizam a inversa a cada iteração são chamados de método quasi-Newton. Esse nome mesmo, métodos quasi-Newton. Demora mais para convergir, mas tem um ganho computacional aí quanto a isso. Tá? Então, são aí uns métodos aí derivados aí do método de Newton. Vocês podem ouvir falar em método quasi-Newton. O que eu fiz aí? Fiz um código em Octave para resolver. Esse código já está fixo com esse sistema aqui. Tá? Então, vocês colocam lá no Octave esse código aqui. E vocês para vocês resolverem outros sistemas, vocês têm que mudar essa equação aqui e a matriz jacobiana aqui. Aqui é o primeiro termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo da matriz. Eu vou deixar mais separadinho aí para vocês perceberem melhor aqui. Isso aqui. Esse quer dizer E elevado, tá? E vamos resolver lá. Colocando lá no Octave, vocês vão colocar lá no editor, como é que funciona lá no Octave? O Octave funciona assim, tem janela de comandos, tem o editor. Vocês colocam lá, colam isso aqui no editor do Octave. E vão aqui, ele já vai salvar e vai rodar. Então, vai rodar aqui, informe a precisão. Pode colocar lá qual precisão você quiser. Quanto mais precisão, vai dar mais iterações, 001. E Enter. Olha só que bonitinho aqui. Ele resolveu exatamente aqui o erro está aparecendo um número só. É que eu fiz o seguinte, eu peguei aqui o erro e coloquei. O erro você obtém sempre um vetor aqui. Eu coloquei para deixar o maior erro possível que tiver aqui. Por exemplo, aqui vai ser 0,21 na equação, na iteração 2. Que enquanto o maior dos erros não for menor do que a minha precisão aqui, não vou parar. Então, na iteração 2 deu 0,21. Quanto que dá aqui a interação? 0,21 erro. Tá pegando aqui. Da programação está assim, ele está pegando aqui no erro, aqui ele está pegando aqui o máximo da matriz erro. Então tem essa linha 36 aqui que está fazendo isso. Mais uma coisa, se vocês quiserem ver parcialmente aqui acontecendo as coisas, por exemplo, quero ver o jacobiano quanto tem dado. Só tire o ponto e vírgula do final aqui. E de cada iteração ele vai aparecendo o jacobiano. Quero aparecer quanto que deu o valor da função na equação 1, na equação 2. Tá? Mais uma coisa, vocês podem ajeitar aqui, ó. Para não ficar pedindo, aí eu estava testando aqui, eu deixei como comentário esse x1. Vocês podem tirar o comentário e ele vai pedir para entrar com o valor inicial para x1. Mas eu deixei aqui como comentado e já fixei x1, 1,2, x2, 1,7. Mas se vocês comentarem, comente essa linha aqui, ou apague essa linha 11 e a linha 13 no código. Tá joia, gente? Então tá o código. Isso aqui a gente iria fazer lá no laboratório, passo a passo. Eu gostaria que vocês olhassem lá e verificassem aí como funciona. Tem um exercício 2 aí, vocês podem, se quiser, pode terminar o 1 ali. Ficou mais fácil aqui, porque você vai olhando aqui nas soluções aí geradas, e vai dar a iteração 3, iteração 4, por isso que eu sei que vai dar 4 iterações aqui, porque eu resolvi não. E pode fazer a iteração 2, mude lá o código também, o exercício 2, aliás, mude o código para gerar o exercício 2 também. Tá legal, gente? É isso aí. Esse é um capítulo muito importante, vocês vão usar lá para frente no curso de Engenharia Elétrica, Sistemas Não Lineares, o método Newton-Raphson. Então, é um método que vocês precisam estudar, certo, gente?
Veja que os sistemas aqui parecem difíceis, aqui, um já resolvemos, mas não é difícil, ó, x1 ao 4x1 menos x1 ao cubo, x2, ó, você tem duas equações e tem duas variáveis, só x1 e x2, vai dar uma jacobiano 2 por 2. Aqui você tem duas equações e duas variáveis, só aparece x1 e x2, vai dar jacobiano 2 por 2. Essa aqui você tem duas equações, multiplique isso aqui, tá? E duas variáveis, aqui x1 e x2. Esse aqui é um sistema que você tem 10 equações, só que elas não são todas escritas aqui, e 10 variáveis. Então, essa equação 1 é assim. Aí, equação i, para i variando de 2 até 9. Então, você tem que substituir o i por 2, começar aqui. Vai dar a função 2, a função 3, a função 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vai dar 9 linhas aqui. E a função 10 vai ser essa aqui. Então, você vai ter 10 equações e 10 variáveis. Por isso que a solução é essa aqui. Essa Bryden tridiagonal aqui, letra E aqui, nós resolvemos aí com uma turma aqui, não sei se foi semestre passado. Enfim, programamos isso aqui e resolvemos. Esse sistema fechou direitinho aqui. Talvez tenha o código aí, se eu procurar esse código aí, se vocês quiserem fazer por curiosidade, vocês podem fazer também. Tem que fechar aí direitinho esse resultado. Legal, gente? É isso aí. Muito obrigado a todos. Um abraço e bons estudos.